A paz do Senhor Jesus a você que está entrando neste canal de devocional. Se você gostar, convido a inscrever-se no canal Pão Diário. Convido também a curtir e a compartilhar os conteúdos com seus amigos, conhecidos e grupos de WhatsApp e Facebook para que mais pessoas sejam alcançadas com a mensagem do Evangelho. Não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa estar recebendo conteúdos atualizados tão logo sejam postados. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com este vídeo agora. Amém? Sermão do Monte, capítulo 18, parte 1. Cristo cumprindo a lei e os profetas. Já estabelecemos nossos dois princípios fundamentais no tocante à relação entre as Escrituras do Antigo Testamento e o Evangelho. E agora precisamos considerar novamente esse assunto, embora mais detalhadamente. Antes de tudo, vejamos como é que o nosso Senhor cumpre e leva a efeito aquilo que foi escrito pelos profetas do Antigo Testamento. Um tema importantíssimo. Você deve estar lembrado do uso que o apóstolo Pedro fez disso em sua segunda epístola. Ele escrevia a fim de consolar certas pessoas que atravessavam tempos difíceis e padeciam sob tormentos e perseguições. Agora Pedro já era um homem idoso e percebia que a sua vida na carne não se prolongaria por muito tempo mais. Isso posto, ele queria prestar-lhes um consolo final antes de partir deste mundo. E disse-lhes várias coisas. Por exemplo, como ele mesmo, Tiago e João haviam recebido o privilégio de contemplar a transfiguração de nosso Senhor. E como tinham mesmo chegado a ouvir aquela voz, proveniente da glória excelsa, que lhes dissera: Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ele ouvi, como está em Mateus capítulo 17, verso 5. Não obstante, é como se Pedro tivesse continuado. Todavia, tenho ainda algo melhor do que isso para dizer a vocês. Vocês não precisam confiar em meu próprio testemunho e experiência. Existe uma ainda mais confirmada palavra profética, como está em 2 Pedro, capítulo 1, verso 19. Portanto, leiam os profetas do Antigo Testamento. Vejam como as predições deles cumpriram-se na pessoa de Cristo Jesus. E vocês terão o mais forte apoio para a fé que uma pessoa já pôde conseguir. Essa questão, assim sendo, reveste-se de exponencial importância. Nosso Senhor afirma ser Ele mesmo o cumprimento daquilo que foi ensinado pelos profetas do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo também faz notável e compreensiva afirmação acerca disso, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, onde diz: Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Isso põe ponto final à questão. Todas as promessas de Deus encontram o sim e o amém nessa admirável pessoa. Esse é exatamente o sentido do que o nosso Senhor está dizendo. Não podemos aprofundar-nos nesse assunto tão plenamente quanto desejaríamos. Prefiro que você aprofunde pessoalmente esse estudo.
O cumprimento das profecias é, na verdade, um dos fatos mais notáveis e espantosos que um homem pode encontrar, conforme por muitas vezes tem sido destacado. Pensemos sobre as profecias tão exatas a respeito do seu nascimento, que incluem até mesmo o local do seu nascimento, Belém de Judá. E todas essas predições cumpriram-se à risca. Os extraordinários detalhes que foram preditos acerca da pessoa de Cristo tornam quase inconcebível que os judeus pudessem haver tropeçado em Jesus de Nazaré, não tendo percebido a sua verdadeira identidade. O que os cegou, entretanto, foram as suas próprias ideias. Eles jamais deveriam ter concebido o Messias como um monarca terreno, como um personagem político, porque seus próprios profetas haviam traçado a respeito dele um quadro inteiramente oposto. Os escritos dos profetas eram lidos diante deles, mas eles estavam surdos por seus preconceitos e, ao invés de darem atenção às palavras dos profetas, mantinham-se atentos às suas próprias e sobrepostas ideias, um perigo constante. Mas aí temos o relato profético até ao menor detalhe. Meditemos sobre aquelas descrições notavelmente precisas acerca do tipo de vida que Cristo teria. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, como está em Isaías, capítulo 42, verso 3. Ou então, aquela maravilhosa descrição de sua pessoa em Isaías 53. Meditemos sobre as predições que envolvem as suas ações, bem como os seus milagres, os seus prodígios, sobre a natureza física, o tipo de coisas que ele provavelmente faria, como também os seus ensinos envolvidos nos seus atos. Está tudo escrito e é por isso que sempre será uma tarefa fácil e maravilhosa pregar o Evangelho com base no Antigo Testamento. No entanto, ainda há pessoas que se admiram diante disso, mas a verdade é que se pode pregar o Evangelho tanto com base no Antigo como no Novo Testamento. O Antigo Testamento está eivado do Evangelho. Acima de qualquer outra coisa, porém, dispomos das profecias acerca de sua morte que chegam mesmo a descrever-lhe o modo. Basta que leiamos o Salmo 22, por exemplo, e descobriremos ali uma descrição literal e exata, cheia dos pormenores daquilo que realmente aconteceu na cruz do Calvário. O elemento profético, conforme se depreende daí, tanto se vê nos Salmos quanto nos livros proféticos. Cristo cumpriu literal e cabalmente o que fora predito a seu respeito. Por semelhante modo, a ressurreição de Cristo é claramente predita no Antigo Testamento, juntamente com um abundante, admirável ensino sobre o reino que o nosso Senhor haveria de estabelecer. Não obstante, ainda mais admiráveis, em certo sentido, são as profecias concernentes à inclusão dos gentios. E isso é tanto mais notável quando nos lembramos que esses oráculos de Deus foram dirigidos particularmente para uma nação, a dos judeus. No entanto, vemos naqueles escritos a clara predição acerca da extensão dessas bênçãos divinas.
aos povos gentílicos dessa maneira extraordinária. Por igual modo, há claras narrativas sobre o que aconteceu no grande dia de Pentecoste, em Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja cristã, ainda infante, deixando as pessoas perplexas e boquiabertas. Mas você deve estar lembrado do que o apóstolo Pedro declarou em face disso. Vocês não deveriam ficar surpresos diante desse fato, pois isso foi o que disse o profeta Joel, e agora houve tão somente o cumprimento dessas suas predições. Veja Atos capítulo 2, verso 16.